Como um trauma surge? Por que que as emoções surgem em lugares específicos, com pessoas específicas? Por que que o nosso comportamento muda diante de algumas situações específicas? A gente vai aprender isso com a análise do comportamento, que é uma teoria da psicologia com muita evidência científica. E na análise do comportamento, nós vemos o cérebro como uma máquina de associação. Então, o que acontece é que o aprendizado ele vai ocorrer diante de algum estímulo, de alguma situação específica e como essa situação específica foi benéfica ou maléfica para você no instante em que ela aconteceu. E aí, o seu cérebro vai gravar isso como uma forma de defesa e de sobrevivência. Para a gente aprender isso de forma prática, é necessário que vocês compreendam aqui algumas coisas. Primeiro é o estímulo neutro, que é representado pela letra N. Esse estímulo neutro, ele é como se fosse uma tela em branco. É alguma coisa que não vai gerar nada em você, é só o cotidiano. Então ele é um elemento que não vai provocar nenhuma reação emocional. O corpo não vai reagir e ele não tem nenhum significado atribuído a ele. Depois nós vamos para o instinto. O instinto a gente vai trabalhar com 2 variáveis. Primeiro o estímulo incondicionado, que é representado pela letra US. O estímulo incondicionado é algum estímulo que ele por si só vai fazer com que haja uma reação automática no seu corpo. Então, a partir do momento que esse estímulo é apresentado, o seu corpo reage de forma automática. E a reação desse corpo a gente vai chamar de resposta incondicionada, que é o padrão de resposta desse corpo. Então vai ser a resposta natural do corpo àquele estímulo que eu te falei, que chegou e já fez com que o seu comportamento mudasse. Então, ele vai acontecer sem você escolher. É uma reação automática, uma resposta automática do seu corpo. Por exemplo, você viu uma luz muito forte, vai fazer com que o seu corpo reaja automaticamente, e a reação do corpo, que seria a resposta incondicionada, seria fechar os olhos ou desviar o olhar dessa luz muito forte, para que você consiga ter a integridade do corpo se mantendo ali. Como que funciona na prática então? A gente tem um N, lembra que eu falei para vocês que é uma tela em branco? Quando esse N, ele é apresentado a ele um estímulo incondicionado muito forte, esse N que antes não estimulava nada, ele vai passar a estimular, porque o teu cérebro vai ligar esse N a esse estímulo incondicionado. Então isso vai resultar em o quê? Em um aprendizado. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou dar alguns exemplos. Vamos começar com o estudo de caso A, que tem ligação com um trauma relacionado a carro. Então vamos lá, uma pessoa, quando ela ouvia barulho de carro antes, né, normalmente antes do trauma, o som do carro para ela era apenas um barulho comum. Ela ouvia o barulho do carro e não eliciava nada para ela. Era um barulho normal. Era uma coisa cotidiana que não afetava ela. Então, isso acontecia antes do evento traumático. Então vamos lá para a experiência traumática. Então a pessoa, ela vai para o trabalho no dia normal, ela entra no carro, liga o carro. Lembra que o som do carro não elicia nada para ela? É um estímulo neutro, não gera nada nela, é uma coisa padrão. Só que nesse caminho acontece um acidente gravíssimo que se torna um estímulo incondicionado. Foi algo que aconteceu que fez com que ela reagisse automaticamente em em relação a esse acidente grave. E qual que foi a reação física dela? Como o corpo dela respondeu? Com medo, com intensidade, com taquicardia, com desespero, com dor física. E o que acontece depois de tudo isso ser somado? Quando ela ouve o som do carro, ela vai lembrar daquele acidente. Então, aquele N que antes era não estimulava nada, ele vai virar um estímulo condicionado, porque quando ela ouvir o som de um carro, ela já vai estar ligando esse som do carro a o que aconteceu no passado dela. Então ele se torna um estímulo condicionado. Então, quando ela ouvir o barulho, ela já vai lembrar daquelas situações. E aí a resposta ao som do carro vai ser o medo, a ansiedade, a tensão, porque ela tem aversão a esse som, ele se condicionou a ser aversivo. Então essa é uma resposta natural do corpo para proteger essa pessoa de algo que venha a acontecer. E é assim que esse trauma foi iniciado. Então o resultado disso tudo é que essa pessoa ela vai passar a evitar dirigir, ela não vai conseguir entrar mais em um carro, ela vai sentir pânico apenas ao tentar dirigir esse carro, porque ela está travada psicologicamente para para evitar que aconteça aquilo que aconteceu anteriormente. Agora a gente vai pegar um caso mais simples envolvendo um relacionamento, um homem e uma mulher. Se uma pessoa manda para você aleatoriamente "bom dia", essa resposta não tem peso, ela não tem nenhum significado, é só um bom dia, uma coisa natural
que acontece, então não vai gerar nada em você. Só que quando esse homem manda para essa mulher: "Bom dia, meu amor", ele já vai gerar nela uma atenção, um cuidado, afeto. Quando fala "meu amor", gera isso nela, gera um estímulo nela que o corpo dela vai reagir de forma automática. E se ele faz isso todos os dias, ele vai criar ali dentro dela conforto, segurança, vínculo. E essa resposta dela em relação a esse estímulo vai ser isso. Ela não percebe, mas ela vai criando ali conforto, segurança e vínculo com essa pessoa. Então o cérebro vai começar a entender que aquela frase é sinônimo de bem-estar. E o cérebro vai entender que isso é algo bom para ela. E o que acontece? Essa mensagem, "bom dia, meu amor", ela passa a ser um estímulo condicionado. Ela isolada, lembra? Ela isolada, ela não tem peso, só que ela acontecendo com repetição todos os dias, a pessoa vai entender que isso é importante para ela, o cérebro da pessoa vai entender que isso é importante para ela, que ela vai se sentir amada, que ela vai se sentir valorizada, vai sentir segurança e a presença do homem ali. Então, isso vai ser para ela algo essencial, fundamental. Então vamos supor que no futuro esse vínculo termine. Esse estímulo condicionado, né, esse padrão de "bom dia, meu amor" todo dia, foi tão forte para ela, que ela vai passar a exigir que os outros relacionamentos façam o mesmo que esse parceiro fez, que as pessoas ajam da mesma maneira que o parceiro antigo agiu, porque isso para ela se tornou correto, se tornou certo. Então, o relacionamento ensinou para ela como que o afeto tem que ser. Então ela vai passar a ter dificuldade com outros parceiros, se os outros parceiros não fizerem a mesma coisa. Ela vai achar que os outros parceiros não são podem não ser suficientes ou não podem estar agindo da maneira correta, porque ela tem um padrão na cabeça dela, que tem que ser desse jeito. Isso mostra pra gente que não aprendemos apenas emoções isoladas. O comportamento ele vai mudar toda a estrutura da nossa mente. Então a gente vai aprender padrão, a gente vai aprender expectativas, que é o que eu acabei de falar para vocês, e a gente também vai aprender comportamento. Então, o passado, ele é o arquiteto do presente. O que aconteceu no passado interfere diretamente no presente. Você vai agir da maneira que o seu cérebro acha mais condizente para sua sobrevivência, para o seu bem-estar.